ao nosso Deus. É bom também ver muita gente que recebeu o convite, o desafio para estar conosco essa noite. Irmãos e irmãs, amigos que fizeram parte dessa história, da história da igreja, e que estão conosco também essa noite. O pastor quer, em nome do Senhor, em nome da primeira igreja batista em Bahia, dizer da nossa alegria em recebê-lo aqui, da nossa gratidão em tê-lo entre nós também essa noite. Mas olha, além de tudo que já recebemos do Senhor, já oferecemos a Ele, é também uma noite muito apropriada para meditarmos na mensagem da palavra do Senhor. E amados, já que é uma noite especial, eu quero tratar de um tema igualmente especial. Eu desejo, a minha oração é que você tome a atitude de Jacó essa noite. A gente ouviu uma música sobre Jacó, né? Que não deixou a bênção dele ir embora, mas que lutou com o anjo até que ele fosse abençoado. Nós não temos mais anjos visitando o povo do Senhor como fora com Jacó lá no Velho Testamento. Agora Deus usa o meio para falar com a gente, que é a exposição da palavra. É através da pregação que Deus se aproxima de nós e fala conosco. E quero, portanto, que você faça o mesmo que Jacó fez. Não saia daqui, sem ter dado ouvidos e entendido espiritualmente o que a palavra fala para você. Eu não permito que esse privilégio que Deus vai te dar de ouvir a sua voz seja tratado de maneira leviana por você. Quero, portanto, nessa noite tratar do amor que o Senhor Jesus tem pelos seus discípulos. Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 13. E eu quero ler apenas o verso 1 desse Evangelho, desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 13. E quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 1 desse capítulo 13 do Evangelho de João. Diz assim então a palavra do Senhor a cada um de nós essa noite. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero que você guarde com muito carinho na sua vida, no seu coração, essa parte final do verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até. Falar do amor do Senhor Jesus pelos seus discípulos, falar do amor do Senhor Jesus por nós, é tratar do próprio cerne da mensagem do Evangelho. É tratar da própria essência da vida cristã. Não é à toa, amados, que esse capítulo 13 e até o capítulo 17, Jesus se dedica no Evangelho de João a convencer os seus discípulos do amor que ele tem por eles. Tudo que Jesus vai fazer, do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, é colocar em prática essa verdade do verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Falar desse versículo, falar do amor do Senhor Jesus, é falar do tema que mais
mas dá consolo, alegria, prazer, contentamento ao coração de Deus. Muita gente na história da igreja considera esses capítulos, a partir do capítulo 3, os capítulos mais importantes da Escritura. Eles estão recheados de significado, de verdades tremendas, profundas. Há coisas aqui, amados, maravilhosas. E olha, eu trato desse tema com os irmãos essa noite como quem pisa em terra santa. Quando eu me disponho a expor esse verso primeiro e a partir dele convencer os irmãos do profundo amor que Jesus tem por vocês, eu tenho uma compreensão clara para mim de que eu estou me aproximando de um terreno muito santo, muito sério, muito solene, de uma questão tremendamente importante e que de verdade sempre foi alimento da melhor qualidade, sempre foi bebida da melhor qualidade, fortaleza da melhor qualidade para a vida dos crentes. Digo isso, amados, porque há alguns elementos enigmáticos na Escritura sobre o amor de Jesus por nós. Quando eu falo de enigmáticos, é porque esse amor é um segredo. De uma certa maneira, a Bíblia trata desse amor como um segredo. De uma certa maneira, é correto até dizer que só sabe quem é ou o que é o amor de Jesus quem já experimentou esse amor. É como se houvesse nele algo que o tornasse indescritível. E de uma certa maneira isso é verdade quanto a todo tipo de amor. A gente é amado pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, e por mais que a gente descreva esse amor, ainda assim é difícil dizer tudo o que ele é. De uma certa maneira esse tema se apresenta para nós na Bíblia assim. Deixa eu dar um exemplo disso. Se você for para Apocalipse 2,17, é dito para nós que lá na eternidade, cada um de nós vai receber um maná escondido e uma pedrinha branca. Nessa pedrinha branca vai estar escrito um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebeu a pedrinha branca. O amor de Jesus é um pouco disso. É uma pedrinha branca que só sabe o nome que está escrito nela aquele que a possui. O mundo não conhece esse amor, despreza esse amor, ignora esse amor, não leva em conta esse amor. Esse é um amor que só é conhecido pelos seus, por aqueles que amam a Jesus. Mas tem mais ainda sobre esse amor na Bíblia. É que esse amor vai além de qualquer tentativa nossa de compreendê-lo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala sobre esse amor de Jesus por nós? Ele diz assim: o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É um amor que vai muito além da nossa compreensão. Isso não quer dizer que a gente não possa entendê-lo, mas a parte que a gente entende é tão minúscula, tão pequena, que o amor dele é ininteligível. Vai muito além da nossa compreensão. Sabe que tem uma coisa que é maravilhosa a gente saber sobre a eternidade, sobre o céu? Sabe qual é o exercício que a gente vai fazer no céu por toda a eternidade? É se maravilhar com o amor de Jesus. Ficar extasiado, boquiaberto com o amor dele por nós. E o amor dele por nós é tão infindável que a eternidade inteira não dará conta de nos fazer compreender a grandeza, a profundidade e a vastidão desse amor. Amados, como se não bastasse, há um elemento glorioso, há um elemento incomparável nesse amor. É um amor que jamais pode ser medido, que jamais pode ser compreendido na sua inteireza,
É um amor que não se mede, não se esquadrinha, não se compreende completamente. Mas é um amor que a gente pode entender aqui e agora nessa noite. É um amor que a gente pode captar algo dele juntos quando meditamos nesse texto de João capítulo 13, verso 1. Há aqui uma coisa que eu quero deixar muito clara para os irmãos essa noite, antes de a gente tomar da ceia com o Senhor Jesus. Que Jesus amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Uma vez perguntaram para um estudioso da Bíblia, um teólogo muito conhecido chamado Karl Barth. Eu não concordo com muita coisa que ele escreveu não, mas ele disse uma coisa muito maravilhosa sobre esse amor. Perguntaram depois de uma palestra para ele, e ele tinha vivido a vida dele toda estudando a Bíblia, escreveu muitos livros, foi um homem que influenciou muito o pensamento cristão. Aí perguntaram para ele assim: pastor, depois de o senhor ter estudado tanto a Bíblia, qual foi a lição mais importante que o senhor extraiu para a sua vida? O que de mais importante o senhor guardou? Aí ele disse assim: eu sei que Jesus me ama, e a Bíblia assim me diz. É como se ele dissesse assim: olha, de tudo que eu aprendi na Bíblia, de tudo que eu estudei e vasculhei na Escritura, o que é mais notável para mim, o que é mais maravilhoso para mim, o que é mais delicioso para mim é saber que Jesus me ama. Que Jesus me ama. Amado, se ele perguntasse: o que de mais notável você já aprendeu da Bíblia? O que você guarda no seu coração como a lição mais importante para a sua vida? Desde o dia em que Jesus te encontrou, te trouxe para o aprisco, te fez um discípulo dele, o que você me responderia? Qual é essa lição? O que é de mais importante em tudo que você já aprendeu sobre Jesus, sobre a mensagem do Evangelho, sobre ter comunhão com Deus? Sabe o que Jesus quer que a gente guarde? Que Ele nos ama. Que Ele nos ama até o fim. Que Ele nos ama. Que Ele nos ama até o fim. Ainda hoje, amados, nós precisamos ter a mesma compreensão que os discípulos precisavam ter naquela ocasião em que Jesus disse, que a gente lê aí em João capítulo 13. E há duas coisas que eu quero chamar a sua atenção sobre esse amor que está afirmado aqui na Escritura, para os discípulos do tempo de Jesus, mas para todos os discípulos que ainda vivem sobre a face da terra, que ainda hão de viver sobre a face da terra, para todos aqueles que nessa noite estão aqui sentados e são discípulos dele. As palavras dele continuam sendo as mesmas. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeira coisa, o amor de Jesus é um amor gracioso. Eu quero fazer você situar essa afirmação de Jesus no contexto de João, porque a gente talvez não se dê conta de quão importante é essa afirmação para os discípulos, e como isso traz um efeito maravilhoso sobre nós quando entendemos o que Jesus está dizendo no contexto em que ele diz. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto diz para a gente que Jesus já sabia o que estava para acontecer com ele, que estava próximo da hora dele ir embora,
dele partir. E ele sabe também qual será as atitudes, ou melhor, qual será o comportamento dos discípulos por ocasião dessa partida. Se há de se lembrar, amados, que os discípulos de Jesus não permaneceram ao lado dele, que todos eles o abandonaram, que todos eles deram as costas para ele, que todos eles não se importaram mais com o sofrimento dele, e mais do que isso, o negaram, foram fracos, foram covardes, foram inimigos dele, gente que estava vivendo com ele 3 anos, mas que agora na reta final, em que ele tem que partir para o Pai, ele se vê sozinho, abandonado. Não foi só Pedro que o negou, Pedro o negou verbalmente, mas todos os 12 fugiram, não se colocaram ao lado dele. Todos eles foram imperfeitos, vacilantes, temerosos. Mas Jesus disse isso aqui para eles: olha, eu amei vocês e vou continuar amando vocês até o fim. Eu não me cansei de vocês. Vocês me abandonaram, mas eu jamais os abandonarei. Vocês me deixaram, mas eu jamais vou deixá-los. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabe, amado, isso aqui é maravilhoso para mim. Eu me vejo como um desses discípulos que vacila, que é temeroso, que é fraco, que é covarde, que foge da luta em muitas situações, que sabe das imperfeições que carrega, mas que agora sabe que Jesus me ama, independente de tudo isso. É um amor que é gracioso, que não olha para as minhas imperfeições, porque não depende de nada que eu faça ou deixe de fazer. É um amor que me liberta da ideia de que eu sou aceito diante de Deus por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu conquisto. É um amor que olha para mim e me salva, porque eu sou falho, pecador, malvado, corrupto, porque eu não mereço a graça dele. É um amor que me ama, mesmo sendo imperfeito como eu sou. Um amor que compra o meu direito a ter acesso a Deus, não por nada que eu tenha feito, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Amados, olha, já se disse que a graça é a afirmação que diz que não há nada que possamos fazer para que Jesus nos ame mais. Não é nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais. Também não há nada que a gente possa fazer para Ele nos amar menos, porque Ele nos ama independente de nós. Sabe que conta-se uma história? Uma certa ocasião, o pastor estava celebrando a ceia do Senhor na igreja, e os elementos estavam sendo distribuídos. Vai acontecer isso daqui a pouquinho aqui no culto. Havia sentado um juiz do lado de um homem condenado. Detalhe, o juiz tinha sido responsável pela condenação daquele homem. O pastor percebeu que os dois estavam sentados um ao lado do outro. E percebeu também que os dois comeram do pão, beberam do cálice juntos, diante do Senhor. Terminado o culto, o pastor se dirigiu ao juiz e disse: você percebeu quem estava sentado ao seu lado? Aí ele: é claro, eu não pude evitar. Trata-se daquele criminoso que eu sentenciei há poucos dias e está agora com habeas corpus e tudo mais, e explicou a situação dele. Aí
Aí o pastor replicou: que graça maravilhosa, né? Que graça maravilhosa que pode pôr um juiz ao lado de um condenado, sentados no mesmo banco, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice. Aí o juiz completou: que graça maravilhosa, mas eu não falo do condenado, eu falo de mim mesmo. Graça maravilhosa, porque eu sou um juiz, fui ensinado a pensar que eu era bom por natureza, estudei nas melhores universidades desse mundo, tive acesso à melhor cultura, e Jesus me fez ver que eu não mereço o amor dele, mas ele, mesmo assim, me amou. Amado, você acha que merece o amor de Jesus? Você merece? Algum de nós merece? Algum de nós tem feito algo para merecer esse amor? Algum de nós tem realmente merecido esse amor dele? Não. Não. Ele nos ama, não por causa de nós. Ele nos ama porque ele quis nos amar. E nós só os amamos porque ele nos amou primeiro. Mas os discípulos tinham que aprender uma outra coisa. Essa frase aqui, olha: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é só uma lembrança de que o amor de Jesus é gracioso, não. Mas é uma lembrança da profundidade do amor de Jesus, da vastidão do amor de Jesus, do preço tamanho que ele teve que pagar para nos amar. Como se não bastasse nós sermos quem éramos, ele nos amou quando ainda éramos inimigos, ele nos amou quando a gente ainda era pecador, ele nos amou sem nem nos conhecer. A Bíblia fala que ele amou a gente desde antes da fundação do mundo. Amados, isso é espantoso. O Deus eterno se preocupou comigo antes do mundo ter sido criado. Ele olhou para mim, esse ser miserável, esse ser verminoso, esse ser malvado, esse ser contraditório, esse ser carregado de pecado que eu sou. Jesus olhou lá da eternidade e se preocupou comigo. Olhou para mim. E como se não bastasse, ele, que subsistia na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, se humilhou. Ele abriu mão, amados, da sua glória para se fazer um de nós. E como se não bastasse, ele experimentou nessa vida toda sorte de sofrimentos, de maus tratos, de rejeição, de inimizade e de maldade da humanidade. Vejam ele nascendo. Ele nasce numa manjedoura porque não há lugar para ele na hospedaria. Ele nasce entre animais, o Filho eterno de Deus se faz um menino pobre, que nasce numa vila em Belém, que não tem recursos, que é filho de um carpinteiro simplório, um homem que é marcado por pobreza. A Escritura chega a dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você tem onde dormir essa noite? Jesus não tinha. Jesus não tinha, e a vida dele foi marcada assim. Depois ele então é recebido pelos homens como alguém que eles odiavam com unhas e dentes. Não poucas vezes teve que fugir para não ser apedrejado. Depois vejam ele carregando a cruz. Vejam ele sendo obrigado a ser surrado. Lembrem-se, amados, dos
cuspes que ele recebeu, das bofetadas, de cada uma das chicotadas que ele tomou sobre si. Lembrem-se da coroa de espinhos, da agonia, da dor, da solidão. Lembrem-se que quando ele vai para a cruz, mesmo lá os homens debocham, ignoram, desprezam. Ele pede água para beber e está com sede, dão a ele vinagre, mirra. Pegam as suas vestes para serem sorteadas. E como se não bastasse, ele carrega sobre si o meu e o seu pecado. Como se não bastasse, o Pai dá as costas para ele. E ele se vê sozinho. Pai, por que me desamparaste, Pai? Por que me desamparaste? Por que Jesus fez tudo isso, amado? Por quê? Porque ele nos amou até o fim. Por que ele fez isso? Por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você. E Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Olha, eu não sei quanto a você, mas é esse amor que dá sentido para a minha vida. É saber que Jesus foi ao Calvário por mim, que me faz ser feliz. É saber que não importa o que esse mundo, o que o diabo com os seus demônios possam dizer a meu respeito. Jesus me ama. E Ele me amou até o fim. Você sabe que compreender isso tem a ver com o que Jesus faz aqui. Ele lava os pés dos discípulos só para mostrar a eles até onde Ele iria por causa desse amor. Naquele filme O Último Imperador, não sei se você já viu esse filme, é um reizinho que vive nababescamente. Ele vive cercado por mais de 100 eunucos e ele é muito bem tratado. E uma vez perguntam para ele assim: o que acontece quando você comete um pecado, faz alguma coisa errada? Aí ele diz assim: alguém paga por mim. Aí, para mostrar o que ele está dizendo, ele pega um vaso e quebra o vaso. Quando ele quebra o vaso, pega um servo dele e surra um servo dele. A lógica do Evangelho é uma lógica completamente invertida. Nós erramos e o rei pagou o preço. Nós cometemos o pecado e ele morreu por nós. Amados, o que isso tem a ver com a gente hoje? Se você conhece esse amor, não há nada que constranja mais o nosso coração a servi-lo do que meditar nesse amor. Tem um hino que diz assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. O que você anda fazendo por mim? Como é que você tem vivido a sua vida, se esse amor é verdadeiro no teu caso? Amados, esse amor nos liberta de temores, de tentativas nossas de
corresponder às expectativas de Deus. A gente não vive a nossa relação com o Senhor assim. A gente crê nesse amor que é gracioso, nesse amor que nos liberta, nesse amor profundo, constante, verdadeiro do Senhor Jesus por nós. Olha, eu não sei quantos anos de vida, de história, essa igreja ainda terá sobre a face da terra. Mas uma coisa eu garanto a cada um de vocês que está aqui essa noite: aquele que nos amou, nos amará até o fim. Ele nunca desampara, desaponta, decepciona aqueles que são amados dele. Ele jamais deixará de lado aqueles que o amam, porque esses são amados do Senhor Jesus. A minha outra aplicação é que se isso é verdade, há esperança para você também. Se isso é verdade, não há por que temer, não há por que pestanejar, não há por que adiar a sua vinda a Jesus. O Evangelho diz em alto e bom som que não importa o grau de pecado, não importa o tamanho da bobagem que você fez, não importa o quão longe você está do Senhor, esse amor perdoa, sara, cura, restaura e dá nova vida para o mais vil e pior pecador. Amado, se houve esperança para mim, se houve solução no meu caso, há esperança e solução no seu caso também. Sabe, tem gente que pensa assim: ah não, quando eu olho essa coisa do amor de Deus, eu não entendo muito bem como isso se aplica no meu caso. Olhe para as pessoas que Jesus amou. Olhe para aqueles que Ele amou no Novo Testamento, no Velho Testamento, você verá que eles são tão carentes como eu e você somos. Não são gente perfeita, não são gente acima do bem e do mal, não. É gente que pecava, que se sentia culpada, que se sentia longe, e que até imaginava que não tinha solução para o seu caso. Foi para esses que Jesus disse em alto e bom som: olha, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que invocar o meu nome, será salvo. Porque o meu amor é gracioso, é profundo, é um amor que sara, perdoa, reconcilia e dá nova vida. Nós não temos nenhuma pretensão de viver as nossas vidas para pagar ou compensar o amor de Jesus, não, amado. Não, a gente é amado dele por pura vontade dele. Por isso, eu quero convidar a todos aqueles que são amados do Senhor Jesus a comerem do pão e beberem do cálice juntos essa noite. Até essas horas, vamos preparar o nosso coração para agradecer. Pai Santo, que bom saber que tu nos amas, que tendo amado as nossas vidas, a despeito do que nós somos, da nossa inconstância, das nossas falhas, das nossas imperfeições,
dos nossos temores, da nossa falta de coragem, da nossa hipocrisia, da mentira dos nossos lábios, apesar, Senhor, do orgulho e da soberba do nosso coração, apesar da nossa falta de amor pelo próximo, da nossa falta de temor ao Senhor, tu nos ama. E esse amor é o nosso maior tesouro, Senhor. Esse amor é o consolo do nosso coração, a fortaleza das nossas vidas, a pedrinha branca que nós sabemos e conhecemos de fato e de verdade. Pai, que a Tua palavra pregada essa noite disponha o nosso coração para meditar ainda mais, ainda melhor na grandeza do Teu amor por nós. Ó Deus, contempla aqueles que estão inquietos, que têm dúvidas, incertezas, temores. Faz eles ouvirem Tua voz, que Tu os ama e vai amá-los até o fim. Mas faz mais, faz algo por aqueles que não conhecem esse mundo, que estão conosco essa noite e que talvez estejam desesperadamente necessitados da paz, da bondade, da misericórdia que o Teu amor pode conferir-nos. Ah, Deus, vai ao encontro deles, acalma esses corações, chama-os pela Tua palavra e oferece a eles o Teu amor, o Teu perdão, a Tua paz e a salvação que só podemos achar no Senhor Jesus. E que agora, ao comermos o pão, bebermos o cálice juntos, nosso coração se enche da certeza de que Tu nos ama, de que Teu amor é verdade em Jesus. É o que nós te oramos, em nome de Jesus.